Oi pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Fiquei uns dias sem aparecer por aqui por conta da crise alérgica e também por conta da rotina. Final do ano, muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Dos filhos, duas escolas diferentes, mas para a honra e glória do Senhor, estou de volta para darmos continuidade. O nosso devocional de hoje vai trazer uma reflexão sobre a história de Ruth. Nós estamos sobre a palavra de ordem de renúncia. E o livro de Ruth, assim como o livro de Esther, ele veio para quebrar, né, para ir totalmente contra essa pseudo-verdade de que a Bíblia ela é machista, misógina, como se as mulheres não tivessem fala, como se as mulheres não pudessem, né, serem destacadas. E, na verdade, quem lê a Bíblia, quem conhece a palavra, sabe que desde o primeiro capítulo até o último, o Senhor, ele nos trata com honra, ele nos trata com louvor, ele nos trata com destaque, não sobrepondo homem e mulheres. Nós somos ajudadoras, auxiliadoras. Somente quando nós fomos criadas é que, então, toda a criação ficou muito boa. E principalmente sobre a vida do homem, né? Não é bom que o homem viva só. Então o Senhor nos fez para complementar, para tornar perfeito a sua criação. O livro de Ruth nos ensina muito e ela não só recebeu destaque no Antigo Testamento, mas também ela aparece na genealogia de Jesus. Nós vamos ver isso, constatar isso no finalzinho do nosso estudo. Vamos orar para iniciarmos? Querido Deus, nós te damos graça, rendemos, Pai, louvor a Ti. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por esse dia. Guia, Pai, esse estudo. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos revele, traga, Senhor, diretamente do Teu trono, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, através desse estudo, através dessa palavra, Pai. É o Teu Espírito Santo que me convence, Pai, que cada coração aqui, ele seja convencido, Senhor, pelo Teu Espírito, Pai, que o Senhor é o único e suficiente Salvador. Pai, fala conosco. Fala, Pai. Traz, Senhor. Revela, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então vamos dar início lendo o primeiro capítulo de Ruth, versículo 1. Elimeleque e a sua família em Moabe. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Aqui nós precisamos fazer uma pausa para entendermos este contexto, né? O que estava acontecendo, o que fez essa família israelita sair da sua terra para ir morar em Moabe. Naquele tempo, mudar de terra, mudar de lugar, significava muito, pois os deuses, eles eram territoriais. Ir para Moabe significava que ali você ia conviver com os deuses daquele povo. Então, foi uma decisão muito importante, difícil a ser tomada. Mas por que ele saiu da sua terra, que era determinada ali como a terra do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso, para você ir morar num lugar que era idólatra, onde faziam coisas totalmente contra daquilo que você foi criado, daquilo que você foi ensinado, daquilo que é contra os princípios do Senhor. Então, para entendermos o que estava acontecendo aqui, precisamos voltar um pouquinho na história do povo de Israel, para que possamos ter a real percepção dessa decisão. Eles eram escravos dos egípcios lá no Egito, por Faraó. Então, Deus, através da vida de Moisés, os libertou e os conduziu até o deserto. Eles foram libertos das mãos de Faraó, porém, no deserto, Deus estava libertando eles deles mesmos,
de tudo aquilo que eles haviam se contaminado, que eles haviam adquirido daquele povo, daquela cultura, e por conta das suas atitudes e por conta de tudo que eles fizeram, de seus pecados, o período de libertação, que deveria ser 40 dias, se tornou 40 anos. Depois da morte de Moisés, o Senhor levantou Josué como líder, e depois da morte de Josué, vieram os juízes. Para entendermos o que significa isso, que a família ali de Elimeleque estava vivendo, vamos ler Juízes, capítulo 3, versículo 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Balaíns e ao poste da deusa Azerá. Eles fizeram o que Deus mais abomina. Eles idolatraram outros deuses. E eles ficaram nesse ciclo vicioso de pecado em torno aí de 410 anos, que foi o período que o Senhor levantou 14 juízes para julgar, trazer justiça e paz para o povo de Israel. Eles pecavam e ficavam sob a maldição essa que está determinada lá em Deuteronômio 28, em que o Senhor, ele determina que, se eles obedecessem, eles seriam abençoados, mas se eles desobedecessem e dessem preferência ao pecado, eles seriam amaldiçoados. E o Senhor, ele zela pela sua palavra. Quando o povo de Israel preferia idolatrar, quando eles escolhiam o pecado, eles ficavam debaixo da maldição, mas quando eles clamavam, quando eles se voltavam, o Senhor era misericordioso, então levantava um juiz que levava a paz e a bênção do Senhor. Porém, como eu disse, eles viveram esse ciclo de vício ao pecado. E diante dessa instabilidade social, financeira, política, espiritual, diante de fome, diante de uma crise, Elimeleque decidiu sair dali de Belém de Judá para então ir morar em Moabe com a sua família, com a sua esposa Noemi e com os seus 2 filhos. Quando ele foi para Moabe, depois de um tempo, ele morreu. Após a morte de Elimeleque, seus filhos Malom e Quilion se casaram com 2 mulheres moabitas, Ruth e Orfa. E depois de um tempo, eles também morreram. E Noemi, que estava viúva, também ficou com suas 2 noras viúvas. Naquela época, quando o homem se casava, ele tinha para si sua mulher, elas eram heranças. Então, quando eles morriam, essa herança ficava para os pais. No caso de Noemi, que já era viúva, ela teve como herança as suas noras, Ruth e Orfa. E, já morando ali em Moabe durante 10 anos, diante de todo esse luto, ela decidiu voltar para Belém de Judá, porque ela estava sabendo que lá não havia mais fome e ela decidiu retornar. Quando ela decidiu retornar, ela levou as suas 2 noras, porque elas eram as suas heranças, e elas prontamente obedeceram. Ainda no caminho, retornando para Belém de Judá, ao sair de Moabe, Noemi, ela libera as suas noras. E ela diz assim, lá em Ruth, capítulo 1, versículo 8. Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem, cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Então, Noemi insistiu para que elas retornassem à sua terra, para o seu povo e para os seus deuses. Lembre-se que Moabe era um lugar idólatra, onde a cultura era totalmente diferente
de Belém de Judá. Eles não seguiam o Deus Todo-Poderoso de Israel. Era uma cultura totalmente pecaminosa. E quando ela fala retorne para a sua família, ela também está falando retorne para a sua casa, retorne para os seus deuses, para a sua cultura. E Orfa aceitou, retornou para a sua família, retornou para os seus deuses, porém, Ruth, ela insistiu em ficar. E lá, em Ruth, capítulo 1, versículo 16, diz assim: porém, Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu. E aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram até chegar a Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa não é Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Porque então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Ruth não nos ensina apenas sobre renúncia, mas ela nos ensina sobre lealdade, sobre ser decidida, sobre ser generosa. Quantos ensinamentos, através da vida de Ruth, o Senhor traz para as nossas vidas. E assim que chegaram em Belém de Judá, elas precisavam prover o seu alimento. E Ruth, por ser mais nova, foi atrás desse alimento, porque, como nós vimos aqui no versículo 22, elas chegaram no início da colheita da cevada. E no início do capítulo 2, aqui eles nos traz que ela chegou no campo e pegava espigas que estavam no chão. E, por causalidade, ou seja, por acaso, ela entrou no campo que pertencia a Boaz. Quando ele chegou no seu campo e viu aquela moça, né, o chamou a atenção que ele viu que era uma pessoa diferente, ele perguntou quem eram e os seus empregados informaram: essa é a nora de Noemi, que largou o seu povo, largou a sua terra para voltar com ela. Mas não somente deu ordem aos seus empregados de que deixassem espigas de cevada para que ela tivesse o que colher, como foi até Ruth e disse para que ela não fosse trabalhar em outros campos, que ela ficasse ali, que ali ela estaria segura, que ele já tinha ordenado aos seus empregados a não tocarem nela. Se ela tivesse sede, ela poderia beber da água deles. E então, Ruth ficou muito agradecida ao retornar para casa com o seu sustento. Noemi perguntou a Ruth onde ela tinha trabalhado, quem foi essa pessoa tão generosa, né, que tratou ela com tanto cuidado. Não foi apenas a proteção que ele ofereceu, mas também ali o seu sustento, pois ele deu ordem aos seus empregados que deixassem espigas para que ela pudesse ter, né, o que colher, ter ali o seu sustento. E quando Noemi descobriu o nome dele, desse empregador, ela se deu conta de que era um parente seu. Noemi contou para Ruth que Boaz era um dos seus resgatadores. O que significa isso? Naquela cultura, a mulher, quando ficava viúva, para ela se casar novamente, ela precisava se casar com um parente próximo do seu falecido marido. Boaz era um desses parentes. Noemi instruiu Ruth como e o que ela deveria fazer. Após Ruth obedecer e cumprir as instruções que Noemi havia dado, Boaz, ele recebeu e se propôs, se comprometeu a resgatar a honra de Ruth e Noemi.
E assim ele foi para o portão da cidade e se encontrou com outro parente, o qual ele tinha direito de ser o resgatador. Porém, ele abriu mão desse direito e concedeu a Boaz. E assim foi feito. Ele testificou ali perante todos que estavam no portão da cidade que ele tinha direito de ser o marido de Ruth e então resgatar ali a sua herança e fazer cumprir o seu papel de resgatador. E no capítulo 4, ele vai narrar sobre o casamento deles. Eles se casaram e tiveram um filho. E esse filho, ele se chamou Obed. O Senhor restaurou a honra e a história, não somente de Ruth, mas também de Noemi. E lá em Mateus, capítulo 1, tem a genealogia de Jesus. Capítulo 1. A genealogia de Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E a genealogia vai seguir até chegar Jesus. Eu vou parar por aqui, que eu quero chamar a atenção de que Ruth e Boaz, eles geraram Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Ou seja, Ruth, ela foi bisavó de Davi. Por conta da sua renúncia em deixar a sua terra, deixar os seus deuses, deixar a sua família, ela decidiu honrar um ato de generosidade, obediência e respeito. Ela então foi inserida na genealogia de Jesus. Ela foi bisavó de Davi. Olha que bênção! Olha como Deus transformou a história de Ruth, uma improvável. Ela nem era israelita, mas ela se propôs a fazer o que é certo. Ela se propôs em cumprir os princípios do Senhor. Ela conheceu o Senhor através da sua sogra Noemi, resolveu honrá-la, deixar tudo para trás, renunciar tudo o que lhe era de direito, pois a partir do momento que a sua sogra liberou daquela herança, né, que ela pertencia à sua sogra, ela poderia fazer o que quiser, mas ela decidiu, por generosidade, por lealdade, cumprir os princípios do Senhor. Então, em um momento de crise, ela se levantou, foi atrás do sustento, ela obedeceu às instruções que ela recebeu, e então o Senhor a honrou. Que assim seja, possamos renunciar àquilo que muito nos custa, mas que é necessário para o cumprimento do propósito do Senhor nas nossas vidas. O que nós precisamos fazer? O que nós precisamos retirar para nos colocarmos no centro da vontade do Senhor? A renúncia que Ruth fez foi tão importante, teve um significado tão grande no reino espiritual. O Senhor permitiu que ela tivesse a sua história contada em um livro de 4 capítulos, mas cheios de ensinamentos, de significado, de renúncia, obediência, lealdade, generosidade, que as colocaram na genealogia de Jesus. Ela teve a honra de ser a bisavó de Davi e a pertencer à linhagem de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo continue ministrando em nossos corações sobre essa palavra de renúncia, que Ele possa trazer à nossa memória, que Ele possa nos dar sabedoria, discernimento, para que possamos obedecer, para que possamos renunciar, para vivermos o que Ele determinou para nossas vidas. Com certeza,
é muito mais do que podemos imaginar, é muito mais do que merecemos, é muito mais do que podemos fazer, do que podemos planejar, pois o Senhor, Ele é todo-poderoso, onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que houve no nosso passado, Ele sabe exatamente o que estamos passando e Ele é o único que sabe o que vamos viver. Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares, Ele esteve presente lá no passado, está agora, estará eternamente. E Ele é todo-poderoso, né? Ele tem todo o poder em suas mãos. Ele é o onipotente. Vamos orar? No nosso cronograma de leitura e oração, às sextas-feiras, nós oramos pelas autoridades constituídas nas nossas vidas. Oremos. Deus querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, nós rendemos graça, louvor e adoração. Reconhecemos a tua grandeza, Senhor. Não há outro igual a ti. Pai, nós declaramos que o Senhor é o Deus das nossas vidas, que o Senhor é quem nos guia, é o Senhor que queremos seguir. Nós reconhecemos, Pai, que Jesus é o único e suficiente Salvador. Ele, Senhor, é o nosso caminho que nos leva a Ti. Pai, receba a nossa oração, que os seus ouvidos, Senhor, estejam, Pai, inclinados para ouvir o nosso clamor. Que Teu Espírito Santo leve a Ti tudo aquilo que nós precisamos. Obrigada pela palavra de hoje. Obrigada por nos ensinar, Pai, a importância da renúncia. É muito difícil, Senhor, abrir mão daquilo que muito nos custa, daquilo que é importante, Senhor. Mas, Pai, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, Pai, para que possamos entender que é necessário. Mostra-nos, Senhor, nos dê clareza, Pai, para sabermos, Senhor, o que exatamente precisamos te entregar. Precisamos abrir mão para que possamos estar no centro da Tua vontade. Queremos, Pai, viver as Tuas promessas, queremos, Pai, estar, Senhor, de acordo com a Tua palavra, com os Teus princípios. Nos ensina, Pai, nos dê coragem, nos dê ousadia, nos dê um coração generoso, um coração leal, Pai, para que possamos cumprir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós não queremos viver sobre maldição, nós queremos viver, Senhor, sobre as bênçãos, e nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza. Deus, em nome de Jesus, assim como Ruth, Pai, ela se dispôs, ela se levantou num momento de crise, nós queremos nos levantar. Nesse momento, Pai, nós te entregamos as autoridades das nossas vidas, as autoridades, Senhor, da nação brasileira, que elas se levantem, Pai, no momento de crise e que elas obedeçam, Pai, a Tua palavra, que elas venham abrir mão, Pai, daquilo que muito custa, Pai, para que elas possam, Pai, de fato, serem generosas, serem leais aos Teus princípios. Pai, nós te entregamos Presidente da República, nós te entregamos, Senhor, os políticos, Senhor, que estão constituídos, Pai, na nossa vida. Tenha misericórdia, que a sua misericórdia alcance cada um deles. Dê saúde, dê sabedoria, dê ousadia para que eles possam cumprir, Senhor, aquilo que vem de Ti. Levanta, Senhor, homens e mulheres para auxiliar, para que eles possam, Pai, de fato, abrir mão, para que eles possam, Senhor, dar as costas para a corrupção e para tudo que é mal diante de Ti, Pai. Coloca bondade no coração deles, coloca lealdade, generosidade, Pai. Em nome de Jesus, nós te entregamos os nossos líderes, os nossos pastores, Senhor, as autoridades das nossas vidas, os nossos patrões, Pai, os nossos professores, os professores dos nossos filhos, todas as autoridades das nossas vidas, nós profetizamos essa palavra, Pai, que nós aprendemos hoje, de renúncia, de generosidade, de lealdade, Pai. Nós profetizamos sobre cada um deles. Nós, como autoridades, Pai, do nosso lar, nos dê ousadia, nos dê um coração, Senhor, bondoso, como o de Ruth. Que possamos, Senhor, todas as vezes que viemos desanimar, que viemos desconfiar, Senhor, que possamos lembrar dessa história, que possamos nos levantar no momento de crise, nos posicionar, fazer o que precisa ser feito, por mais que nos custe muito, Pai. Continua conosco, Senhor, falando conosco sobre esta palavra durante o dia.
Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo juntos, Senhor, te buscando, Pai, juntos. Ô, Senhor, a tua palavra diz, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Deus, em nome de Jesus, fala conosco, esteja conosco, escuta o nosso clamor, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Já te agradecemos, certos da tua fidelidade, no nome de Jesus. Amém. Obrigada por estarem aqui e até o próximo devocional. Que Deus os abençoe.